Pai, na tua presença está a tua filha. Pai, nós sabemos que o Senhor já ministrou o coração dela. E que ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Deus, continue a usá-la com unção, poder, graça, sabedoria. Deus, que nós sejamos impactados pela Tua palavra nesta manhã. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, cientes daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe a Tua filha, a Tua família e o Teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. A paz do Senhor, irmãos. É um motivo de alegria estar na casa do Senhor e muito mais poder anunciar a palavra dEle, aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, que nesta manhã a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a minha vida, para nos dar discernimento para aquilo que o Senhor tem a dizer nessa manhã. Eu desejo a você um bom domingo, que essa aula seja uma aula que venha somar a sua vida, né? Que venha esclarecer muitas coisas no seu coração. E você também que nos assiste pela internet, que Deus te abençoe nessa manhã e que alcance também os desejos do seu coração e que faça também no seu coração a vontade dEle. Você que está com a revista, o pastor Roberto já leu conosco o texto bíblico. Eu gostaria que nós todos lêssemos, lá no texto bíblico básico, o versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. A versão que eu tenho e que eu gosto, ela diz assim: contigo, porém. Esse porém diz muitas coisas, né? Porque muitas vidas, muitas famílias poderiam ter ouvido a pregação de Noé, porém não ouviram e porém ficaram de fora da arca. Mas eu acho tremendo, Deus diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e a mulher de teus filhos. Eu gostaria que você repetisse comigo esta palavra. Diz Deus: eu quero entrar na tua arca, eu, bate a mão no seu peito, e a minha família, e a minha parentela. Amém? Mas para isso nós precisamos ser testemunhas, como Noé foi testemunha ali naquele momento. E não foi fácil, né? Então vamos entender um pouquinho quem foi Noé. Eu vou falar rapidamente, porque o pastor Roberto de Carvalho já comentou algumas coisas a respeito de Noé aqui para nós na semana passada. E uma das coisas que me chama muita atenção, irmãos, na história, na vida deste homem, é que ele foi testemunha, ele foi exemplo. Então, como seria bom e como é gratificante, eu vejo aqui a minha sogra, e eu quero usá-la como exemplo nessa manhã, porque ela já é bisavó, né? E quando eu desde anteontem, a semana toda eu preparando essa lição, eu comecei a ver a nossa família, comecei a olhar para a nossa família, dona Terezinha, comecei a olhar para a nossa casa. E a minha sogra esteve lá em casa essa semana, e eu comentando com meus filhos ontem, quando nós jantávamos, e eu falando com eles: olha, eu achei tão bonitinha a sua avó, a maneira como ela ora para cada um. Estava ela ali em casa, a pastora Cássia, a tia Zilda também. E eu fiquei muito atenta àquela oração, recebendo aquelas palavras, né? Concordando com aquelas palavras, que eram palavras de bênção. E ela dizia: Senhor, obrigada pelo meu bisneto, porque ele é saudável, porque ele tem saúde, o físico dele é perfeito. Senhor, guarda o Murilo e a Nayara, que eles nunca venham cometer um erro médico, porque quantos processos tem, né, irmãos, ultimamente, em cima de médicos. E assim, então, eu vi o zelo dela em orar por cada área da vida de cada um dos netos e do bisneto. Então, dona Terezinha, só já faz parte dessa história de Noé. A nossa família
está marchando para entrar na arca, e nós vamos entrar pelo poder que há no nome de Jesus, não porque somos merecedores, porque nenhum de nós somos, mas porque nós cremos em um Deus que é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo mal. E também não sou perfeita não, viu, irmãos? Muito pelo contrário, tem muitos defeitos, muitos, mas um deles que eu não tenho é me acovardar dentro daquilo que Deus tem para eu fazer na obra dele. Então, acho por isso que Deus me ama, que gosta de mim, né, Mailiane? Então, eu vi aqui, quem foi Noé? Bisavô foi Enoque, que andou com Deus e viveu 365 dias, ou seja, um ano, né? Como o pastor Roberto disse aqui, nós devemos testemunhar de Deus durante todos os dias do ano, não é só um dia. Teve como avô Metusalém, que viveu 969 anos, que foi o homem que mais viveu aí na história da Bíblia, ou seja, teve longevidade e nos remete a entender a obediência, porque o que a palavra do Senhor diz, principalmente para nós que somos filhos, né? É o único mandamento com promessa, o único mandamento com promessa, né? Então, com certeza esse homem também seguiu o exemplo daquele bisavô. E vamos contar a história de Noé hoje, que foi filho de Lameque. O significado do seu nome é alívio, descanso. E fica uma pergunta para mim e para você. Nós temos sido, para essa geração, que tipo de profeta? Que tipo de pessoa, de pai, de mãe, que nós temos sido para esta geração? Eu não digo só para a sua família, porque testemunhar fora, irmãos, no meio de um povo que você convive pouquíssimas vezes, é muito fácil, não é difícil, porque você mantém uma aparência, mas o difícil é você conviver debaixo de um mesmo teto, e dar testemunho, e ser testemunha para os seus filhos, para o seu esposo. Aí não é fácil, né? Mas com a misericórdia do Senhor, nós vamos aprender a caminhar. Eu peguei esses 3 figuras porque eu achei tremendamente importante. Porque às vezes nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito de dar exemplo, mas olha que a palavra ela convence e o exemplo ele arrasta. Olha esse menininho acompanhando o pai, não sei quem, aí com as 2 mãozinhas para trás. A menininha, eu achei linda essa imagem. A Lorane pôs as 2 bonequinhas dela, se você não vê daí, tem 2 bonequinhas. Ela pôs, as bonecas não dobram o joelho, né? Ela colocou as 2 bonequinhas, sentaram do lado dela, orando junto com ela. Irmãos, não adianta nós falarmos daquilo que não vivemos. Você quer conhecer um obreiro, se ele é um bom obreiro? Sente com o filho dele, converse com ele, ou passa a conhecer o filho, porque às vezes de primeira mão eles ficam assim meio arredio, mas você quer conhecer um lar, trabalha no departamento infantil, você vai conhecer, porque a criança, ela é muito simples, e ela tem uma inocência muito grande, e expressa com muita facilidade o sentimento que ela tem do lar que ela mora. Então, nós temos que ser exemplo, irmãos. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, nós temos que arrastar os nossos filhos para onde nós estamos. E mesmo que você não arraste, não faça esforço, manda ele vir embora para a igreja com a mãe. Vai com a sua mãe para a igreja, eu vou ficar aqui. Leva os meninos para a igreja. Porque quando o meu esposo não era cristão, mas ele já conhecia o evangelho, ele não queria vir para a igreja, mas ele punha os meus filhos para vir comigo. Mas graças a Deus, que um dia o Senhor Deus alcançou a minha casa, alcançou a minha família, e o meu esposo passou a vir à igreja, não só a vir, a dar exemplo aos meus filhos daquilo que Deus queria dele, da nossa casa. Então, muito cuidado, porque às vezes você ora muito, fala muito, pede muito, chama muita atenção, corrige muito, mas não dá o exemplo que precisa de dar. Então, deixa os seus filhos contemplar o que você faz. Porque quando eles contemplam o que você faz, quando eles aprendem a ver o que você faz, você pode ter certeza, irmãos,
que isso aqui vai acontecer. Muitíssimo cedo vai acontecer. Eu estava aqui na igreja essa semana, tem um casal que senta por ali, acho que eles não estão aqui agora. Eu fotografei, e eu quero até pôr no Facebook essa imagem. Eu estava com o meu celular, porque quando meu pai está aqui em Goiânia, principalmente, eu coloco o meu celular aqui dentro, porque se precisar de alguma coisa, né, se chamar, eu já sei. Mas eu não tenho o hábito de trazer celular para a igreja, até porque eu quero falar com Jesus, né? Não é com quem está lá fora. Mas eu peguei meu celular e quando eu olhei, tinha uma criança aqui, não sei quem que estava pregando. Ele deve ter uns 2 aninhos, pastor Salmo. Ele saiu de lá, quando o irmão fez o apelo, ele correu aqui e ajoelhou. Quem observou isso? Se algum de vocês, você viu isso? Eu fotografei, você viu? Seu filho, fica de pé. Fica de pé, por favor. Olha lá, o filho desse casal. Então, que Deus abençoe vocês. E olha aqui, meu irmão, presta atenção. Como é que você chama? Renato. Tenha paciência e sabedoria para lidar com aquela criança. Porque o projeto que Deus tem com aquele menino não é algo pequeno. Então, quando vocês pensarem em perder a sabedoria, porque paciência todo mundo perde, né? Tem hora que a gente realmente expressa os nossos sentimentos ruins. Isso aconteceu comigo agora esses dias. Eu não vigiei, expressei meus sentimentos ruins. Então, muito cuidado para cuidar daquela criança. Porque o que aquele menino fez aqui, quantos anos que ele tem? 3 aninhos. Eu fiquei, como diz uma amiga minha, bege. Ele saiu, irmão, sem ninguém falar nada. O pastor acabou de fazer o apelo aqui, pediu oração, ele saiu, correu e ajoelhou e dobrou a cabecinha. Então, aquela imagem eu registrei, viu? Depois, se você quiser, eu passo para vocês, viu? Então, irmãos, nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. Porque se você der exemplo, a criação deles não vai ser tão difícil. Eles vão querer ser como você. Eles vão querer estar aqui na igreja. Eles vão querer ocupar o altar do Senhor. Eles vão querer ter um ministério. Eles não vão dizer assim, não, eu não quero casar com pastor, eu não quero ser pastora, eu não quero ser obreiro na igreja, eu não quero fazer nada na igreja. Não, eles vão querer sim, porque o seu exemplo, o seu testemunho, mesmo levando os seus molhos debaixo de lágrima, eles vão entender que precisam servir a Deus, que é melhor. Amém? Então, vamos lá para o próximo texto aí, na parte 2. Diz assim, Noé e o mundo de seu tempo. Eu anotei aqui um texto. Como é escola, nós vamos ler esse texto. Porque eu achei muito interessante, porque às vezes nós pensamos que Noé, aquele tempo foi um tempo muito mais difícil do que hoje. Não foi. Quem tem aí o pastor Carlos Vilela, que tem uma voz assim abençoada, não é porque é meu marido, não, né, gente, dá licença. E lê para mim, por favor, 2 Timóteo 4. E o pastor Eliezer, se puder sentar aqui perto do pastor Carlos para pegar o microfone, para você ler 2 Pedro, capítulo 2. Eu quero que você, irmão, preste bem atenção. Que tudo o que aconteceu no tempo de Noé, uma geração caracterizada pela maldade, hoje nós não estamos vivendo coisas diferentes. Mas eu e você, apesar de não estarmos vivendo coisas diferentes, precisamos ser diferentes dentro dessas coisas que estão acontecendo aí fora, através dos nossos testemunhos. Vocês pensam que tem muita coisa que eu não gostaria de fazer? Tem, que eu deixei de fazer? Que às vezes vem aquela vontade carnal? Tenho. Porém, eu tenho filhos, que preste atenção no que eu vou dizer agora, hein? Eu tenho filhos, eu renunciei muitíssimas coisas gostosas que eu poderia fazer, para dar exemplo para os meus filhos. Porque se eu facilitar para os meus filhos, quando chegar nos meus netos, a coisa já está para lá de Bagdá. Então, você ensina, às vezes eu tenho um certo slogan aí comigo, que eu sou muito radical. Não sou, irmãos, eu não sou radical. Aliás, eu até sou um pouco amorosa. Tem muitos defeitos, mas eu sou amorosa. Quem anda comigo sabe.
Mas eu sou radical com coisas que não agradam ao Senhor mesmo. Eu tento ser. Nós não somos perfeitos, mas eu tenho ganhado com isso. Pode ler, pastor Carlos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Para nós, obreiros, existem coisas que muitas pessoas podem e devem fazer. Mas eu e você, como escolhidos de Deus, temos que renunciar muitas coisas. E dentro dessa renúncia, irmãos, virá muitas bênçãos e muitas vitórias para nós. Eu vejo hoje a minha sogra colhe muitos frutos, muitos, porque não é fácil, irmãos. Mas ela renunciou muitas coisas. Uma delas foi o divórcio, que ela poderia ter feito, que estaria bem como está hoje, pela misericórdia de Deus. Mas ela escolheu obedecer o Senhor e ficar firme na presença de Deus, para dar exemplo à família, aos netos e aos bisnetos e a toda geração que vem por aí. Pastor Eliezer, esse texto aí, eu gostaria que você lesse todo, tá? 2 Pedro, capítulo 2, até o último capítulo. Observe, irmão, se você não está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você ouça o que o pastor Eliezer vai ler. Fique atento a esta palavra, para você ver que não era só nos tempos de Noé. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo as cidades em cinzas de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Deus sabe livrar de provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos,
abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, com suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam do erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos de corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lambança. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Porque essa palavra foi escrita, não foi para o ímpio, foi para o povo de Deus, foi para a igreja do Senhor. E uns versículos que me chamou muito a atenção aqui, o 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Cuidado, eu e você, que já conhecemos a palavra, que não temos dado exemplo, que estamos na casa do Senhor, brincando de servir ao Senhor, e não estamos conhecendo o nosso Deus em espírito e em verdade, e não estamos deixando o Senhor fazer de nós aquilo que Ele quer. Muitas vezes nós temos dado desculpa, temos inventado coisas para livrar a nossa carne de coisas que o Espírito de Deus quer transformar. Mas que nesta manhã, o Senhor Deus, aquele Deus que esteve ali com Noé, que o fez entrar na arca, que o escolheu para entrar na arca, o Deus que livrou Ló ali da destruição, seja o mesmo Deus que ouviu também o clamor de Moisés e que possa ouvir o meu e o seu clamor, dizendo: Senhor, são quantos? Não. Vai destruir? Não. Não vamos, nós vamos clamar a Deus e vamos ver essa geração corrupta, não digo toda, mas boa parte dela ser transformada pelo poder de Deus, porque nós estamos vivendo uma geração caracterizada pela maldade, estamos vivendo uma geração corrupta, estamos vivendo uma geração violenta, estamos vivendo uma geração incrédula. Eu não vou ler todos esses versículos porque não vai dar tempo, mas hoje a gente não tem nem vontade de ligar a televisão. Antigamente ligava-se a televisão para ser informado através do Jornal Nacional. Agora é um jornal de catástrofe, só fala coisas ruins, é roubo, é assalto, é violência, é morte, é assassinato, é latrocínio. A gente não ouve outra coisa, irmãos, dessa geração a não ser isso. Você sai pela rua, você passeia pela rua, você vai num lugar para almoçar, você vai em um lugar para comer, você só vê coisas erradas. Hoje em dia, nós que somos cristãos, não podemos entrar nessa forma, porque eu e você hoje somos a arca do Senhor, a igreja do Senhor, e nós mesmos estamos brincando. Muitas vezes nós queremos falar de um testemunho que não temos, mas nós vamos aprender com Noé nesta manhã a ser uma arca do Senhor. Irmãos, pode até ficar o mundo de fora. Não estou sendo egoísta e nem hipócrita. Jesus me enviou para pregar a palavra, e enviou você também. E Noé pregou 120 anos e não foi ouvido por ninguém. Mas, de contrapartida, a geração dele fez diferença. A geração dele fez diferença. Foi da onde começou a procriar-se, a multiplicar. Então, nós precisamos
ser a nossa arca, tem que caber a nossa família, genro, nora, sogra, você entendeu? Porque não adianta nada eu ganhar o mundo todo aí fora e a minha casa está do avesso, irmão. Então, para a obra, vai orar, vai perguntar para o Senhor o que está acontecendo e cuida primeiro da sua casa, porque quando a arca fechar, quando o arrebatamento chegar, eu quero subir com a minha casa, e você também vai subir em nome de Jesus. O tópico de número 3, a fé, a personalidade e o caráter de Noé. Ele foi um homem de fé, irmãos, porque ele aceitou um desafio no meio de uma multidão corrupta, no meio de uma multidão incrédula, no meio de uma multidão de zombadores. Você construiu uma arca no seco, nem rio aqui perto tem. Onde você vai colocar essa arca? Não tem água para você navegar com essa arca. Você vai navegar onde com essa arca? Eu imagino, irmãos, eu estava pensando ontem, nós que somos cristãos, nós suportamos, olha aqui, se você não tem suportado, se você não tem sido criticado, se você não tem sido afrontado, se você não tem sido perseguido, dê uma revisão na sua vida cristã, irmão, porque está errado, não está fazendo diferença. Nós precisamos incomodar alguém no bom sentido, aonde nós estivermos. Nós precisamos anunciar a palavra, nós precisamos fazer diferença. Ontem mesmo eu tive o privilégio de estar ali na casa da Simone, conhecendo o Zé Rico, da dupla Milionários do Zé Rico. E esse casal tem sido uma bênção. Eu observo que cada domingo, cada semana, eles têm preocupado em trazer alguém aqui para a casa do Senhor, ou seja, testemunhar. Ou, não, às vezes, irmão, você não dá conta de falar, traz para a igreja, deixa ele ouvir a palavra. E aí eu cheguei ali naquele lugar e comecei a olhar, olhei para ele e falei assim, olha, você já conheceu o poder, você já conheceu a fama, você já conheceu homens bons e ruins, você já foi... como é que fala? Atraiu multidões, agora você vai conhecer um poder diferente. E ali o Hugton falando de Jesus, uma irmã amiga deles falando de Jesus ali. Irmãos, isso é que é vida com Cristo, isso é que é testemunhar, não é você ficar preocupado só com a sua comodidade, não, é você ir aonde precisa ir e falar do amor de Deus. Vai surtir efeito? Não sei. Se o Zé Rico vai converter por agora, a Simone também não sabe, mas a semente foi plantada e no tempo certo Deus há de colher. Se não colher, irmãos, existe o céu e existe o inferno, não tem meio termo. Deus é justiça, nós esquecemos disso, porque se Deus não fosse justiça, irmãos, de nada valeria a pena nós servirmos o Senhor e nos renunciar de muitas coisas. Então Deus é amor, mas Ele também, Ele é justiça, não se esqueça disso. E ele foi um homem de coragem e um homem de temor. E por quê? Porque ele construiu aquela arca, ele fez uma obra que Deus pediu que ele fizesse, ninguém o apoiou a não ser a família. Cuidado você que é marido, cuidado você que é esposa, filho, quando Deus colocar algo no coração da sua mãe, do seu pai ou do seu filho, acredite, ore junto, sabe por quê? Quando você ora, as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Se for de Deus, vai para frente, se não for, para por ali. E sem confusão. Então ele foi o homem que ele construiu. O que é que eu e você estamos construindo nessa geração corrupta, nessa geração incrédula? O que eu e você estamos fazendo? Ontem nós fomos almoçar num lugar, e até então assim, nós saímos para almoçar, e eu não sabia, dei o Carlos o que era, mas nós fomos almoçar. E chegamos ali naquele território brasileiro. Aí quando eu entrei, eu falei, esse negócio aqui é esquisito, parece que esse trem é uma boate, né? Mas aí lá serve almoço, e ali nós fomos servidos, e quando nós saímos, o garçom chegou em nós e falou assim, olha, voltem aqui à noite, tem uma boate badalada aqui. Eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, se você acha que ficaria bem um casal de pastor estar na boate? Ele, desculpa. Então, e você pega essas brechinhas para falar de Jesus, pega as oportunidades para falar do amor de Deus.
Então nós temos que ter cuidado. Então é bom eu não voltar ali mais. Por quê? Porque de repente alguém vê a gente saindo e fala: o pastor Carlos e a pastora Marizé estavam no território brasileiro. E vai explicar que era de dia, que era no almoço, né, irmãos? Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. E ele tinha muito temor, porque a própria palavra de Deus diz que ele foi instruído. Ele foi instruído pelo próprio Deus. Então, quando nós somos instruídos pelo próprio Deus, irmão, você pode ter certeza, pode doer em você determinadas horas, mas vai valer a pena, viu? Vai valer a pena. E ele foi um homem obediente de permanecer no propósito, porque muitas vidas ali não acreditavam naquilo que ele faz. Ô, irmãos, o tanto que é ruim. Eu vejo que às vezes o pastor Salma, a pastora Cássia, lançam um desafio. E às vezes as pessoas ficam por trás murmurando. Eu sou líder aqui do Manancial da segunda-feira, a pastora Cássia coordena as mulheres e me colocou na liderança. Como é ruim às vezes você sentir desacreditada, como é ruim você construir alguma coisa e não ter o apoio das pessoas. Por isso é que eu admiro esse homem, porque dentro de um projeto desacreditado, ele terminou essa obra que Deus colocou nas mãos dele, né? Então, ele foi um homem obediente ao construir a arca, ao entrar na arca junto com os seus, fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Gênesis 6, 22 fala, grato a Deus, edificou um altar depois que saiu da arca, né? Um homem de vida santa, um homem perseverante que andava com Deus. Eu falei: Jesus, se nós tivéssemos 1/3, 1/4 do que esse homem fez, a igreja estaria lotada, a igreja estaria mais curada. Nós teríamos, irmãos, o amor que esse homem tem por Deus é tremendo, a ponto de renunciar o seu próprio eu, o seu próprio orgulho, porque eu creio que ele não ficou tentando justificar para os outros. Não, eu estou fazendo essa arca porque Deus mandou, porque vai ser daqui não sei quanto tempo. Não, ele não preocupou com os Sambalate, os Tobias que estavam atrás dele, né? Ele construiu e edificou aquela arca, e veio o dilúvio. E o que o dilúvio pode falar para mim e para você? Nós estamos vivendo em um mundo que não sabemos do dia de amanhã. Eu estava em casa essa semana e tocou o telefone, uma menina que cuidou do meu pai, que eu tenho um amor muito grande por ela. Ela saiu por motivos pessoais e casou. Quando ela casou, nós ajudamos, compramos o vestido, ajudamos ela na festa com muito carinho, porque foi uma pessoa que nos serviu com muito amor. E ela me ligou dizendo: Marizete, o esposo dela tem 36 anos, o meu esposo infartou. E eu falei: Cleide, onde que ele está? Não, Marizete, ele acabou de falecer aqui comigo, dentro de casa, sozinha, eu estou desesperada, e ela não mora aqui. E eu comecei a conversar com ela. Então, irmãos, nós não sabemos que dia que o dilúvio vai chegar, nós não sabemos o dia que nós vamos partir, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser no arrebatamento, mas nós temos o nosso momento individual com o Senhor, e com Deus não se brinca, irmãos, com a unção de Deus não se brinca, com o poder de Deus não se brinca, porque vai chegar um momento em que Deus vai começar a tratar com aqueles que estão pensando que estão servindo e estão brincando de servir a Deus. Cuidado com isso. O dilúvio trouxe o recomeço naquele povo. Se você ler Gênesis 9, do 18 ao 19, você vai ver que uma nova geração surgiu ali. E muito cuidado, porque lá em Gênesis 6, irmãos, olha só. Eu quero comentar isso aqui, que fala na minha Bíblia, fala a corrupção do gênero humano. Nós precisamos multiplicar e cuidado com quem você se relaciona. Porque aqui fala assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, os filhos de Sem, né? Os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Os filhos de Sem e filho de Cão se uniram, e aí começou a
corrupção do gênero humano, começou a corrupção da família. Cuidado, jovens, cuidado você que já divorciou, que está em busca de um novo relacionamento. Irmãos, não tem que orar por aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Não vos coloqueis em julgo desigual. E aí você ainda quer orar para saber se Deus vai fazer ou não vai. Cuidado, para não corromper a sua geração, para não chegar nos seus filhos e depois ter problemas e começar a orar. Então obedeça a Deus sobre todas as coisas, que Ele com certeza vai cuidar do restante. O que é seu está guardado, o que é de Deus está preparado. Deus não tarda, Deus não falha, Deus chega no tempo, na hora e no momento certo. E ali, depois disso, teve um novo estilo de vida, ou seja, teve um propósito. Se você até hoje não tem sido para os seus filhos, na sua casa, aquilo que eles almejam, aquilo que eles esperam, comece a criar um novo estilo de vida a partir de hoje. Comece a ter um novo propósito diante de Deus. Se não está funcionando assim, procure alguém que já funcionou, que deu certo, e pergunta como é que deu certo. Às vezes as pessoas perguntam, pastora, como é que a senhora e o pastor Carlos têm os meninos, parece que vocês estão tão abençoados. Irmão, nós somos, pela misericórdia de Deus, mas existem renúncias dentro da nossa casa. Só não existe muita liberdade, nem libertinagem. Deixa, é fase, vai passar, deixa não, irmão. Pega a palavra de Deus, senta com seus filhos, seja ele pequeno, seja ele adolescente, pré-adolescente, seja jovem, mas comece a conversar com ele dentro dos princípios de Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para vocês. E também não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. Anuncia a palavra de Deus dentro da sua casa. Ore com seus filhos, ore no quarto dos seus filhos, abençoa a cama dos seus filhos, abençoa o andar dos seus filhos, e vai dar certo quando nós confiamos. Já falou, não deu certo, vai para a oração. Eu estava aqui essa semana e na oração de Davi, e o irmão Zé Crente falou uma coisa na primeira vez, irmão Zé Crente, dá licença que eu quero fazer esse comentário aqui a seu respeito. Ele disse assim, olha, às vezes as pessoas olham para mim e me acham assim uma pessoa grosseira, mas os meus filhos foram criados aqui, no meu joelho, debaixo do meu joelho. Então eu vejo hoje as vitórias que o irmão José Crente tem com os filhos dele. É menino que passa em 4 concursos, não sabe nem onde vai ser empossado, porque tem que escolher, concursos federais. Um menino com caráter cristão, uma filha. Irmãos, isso é muita bênção, irmãos. Então não se esqueça que você tem uma casa, que você tem uma família, que você tem filhos que precisam de você. Pare tudo se for preciso, mas vai ouvir os seus filhos. Pare tudo que for preciso e sente-se com seus filhos. O final de semana que os meninos estão em casa, eu abro mão de qualquer outra coisa, porque eu sei que o que agrada a Deus é nós estarmos sentados com os nossos filhos, ouvindo eles, e nos nossos erros eles têm nos aconselhado também. Às vezes eu fico assim de boca aberta, quando eu piso na bola, e às vezes o Murilo me chama no canto e fala, mãe, não é assim, mãe, cede um pouquinho, mãe, pai, sabe, irmãos, por quê? Porque nós sempre trabalhamos com muita transparência dentro de casa, nós erramos, eles sabem que nós erramos, mas nós fazemos o conserto na presença deles, e em amor, e isso faz diferença. Então, dê um testemunho, crie um novo estilo de vida no meio da sua família, tenha um novo propósito, faça um pacto, uma aliança com Deus a partir de hoje. Senhor, eu vou orar mais, eu vou buscar mais o Senhor. Ore especificamente, irmãos, por aquilo que Deus coloca no seu coração. Nós estávamos orando, parecendo uma salada de fruta lá em casa. Aí esse ano, na passagem do ano, nas campanhas que foram feitas aqui, Deus falou muito no meu coração com respeito à oração. E eu voltei, peguei o meu caderninho, peguei um caderno de oração, coloquei especificamente, cada dia, eu coloquei minha casa, coloquei noutra terça-feira a minha parentela, quarta-feira meus amigos, quinta-feira pela igreja, sexta-feira pela nação, sábado agradecimento. E eu pensei, Senhor, e no domingo eu deixei em branco, mas aí Deus ontem falou comigo, domingo eu vou orar especificamente pelo meu esposo,
que eu não tinha colocado, eu coloquei a minha casa. Mas Deus quer que eu ore especificamente pelo meu esposo. E eu vou orar. Aprenda a orar por você mesma. Sabe por quê que nós não mudamos, irmãs? Porque nós oramos por todo mundo e não oramos por nós. Se você quer aprender isso esse semestre, vou fazer uma propagandazinha aqui, dia 18 de fevereiro. Nós vamos começar o curso das mulheres, o Manancial Feminino, às 14h30. Venha aprender conosco. Nós vamos estar ministrando o livro Poder da Mulher, não é da esposa não, da Stomer ou Marte. Ela escreve o poder do marido que ora, o poder da esposa que ora, e esse é o poder da mulher que ora. Então venha participar conosco, para você aprender a orar por você mesmo, porque às vezes nós pedimos tanto, oramos tanto, e não mudamos, porque não temos um propósito diferenciado. Então vamos aprender, né, com o nosso Deus. O tópico de número 5 aqui, eu vou falar um pouco desse tópico. Nós vamos demorar um pouquinho nele, já daqui a pouco está encerrando, mas eu quero falar sobre a tipologia da arca. E talvez você vai me ouvir falar aqui, não teologicamente, mas Deus nos revela coisas quando a gente está preparando a palavra, e eu anotei. Então não é, tem casos aqui da tipologia da arca que não é teologicamente, são revelações que Deus dá da arca. Então eu quero que você preste bem atenção. A arca tinha uma porta, e essa porta é o caminho, que é Jesus. É o único caminho que nós temos que seguir, é Jesus. Então, se você crê na palavra do Senhor, se você acredita, irmão, que o que está escrito aqui é a palavra de Deus, este aqui é o caminho, este aqui é o livro que instrui a mim e a você, por onde nós devemos andar. Eu estive conversando esta semana com uma jovenzinha, e ela falando para mim assim, mas eu leio tanto e não entendo nada do que eu leio. Eu falei, olha, mostrei um quadro da sala que nós estávamos conversando, eu mostrei esse quadro para ela, eu falei, você sabe interpretar esse quadro para mim, essa pintura? Ela disse, não. Eu falei, sabe por quê? Porque nós não sentamos com um artista plástico para nos esclarecer o porquê de cada detalhe desse quadro, dessa pintura. Então, o que você precisa é ter dentro de você o pintor, o escritor desse livro. Se você não entende, peça ao Espírito de Deus. Eu vou orar por você aqui, e a partir de hoje você vai começar a ler a palavra de Deus e a entender, porque, irmãos, eu antes de aceitar Jesus, eu era muito religiosa. Eu peguei minha Bíblia, uma Bíblia que o Carlos ganhou de um amigo dele, lá na Telegoiás, que pregava muito para ele, que é o Cabral. Eu oro por esse homem, nós temos que orar pelo Cabral, agradecer a Deus pela vida do Cabral, porque ele foi um instrumento de Deus ali na Telegoiás. Ele deu uma Bíblia para ele. E aquela Bíblia eu lia, a partir do momento que o Cabral leu, eu lia e eu riscava toda de marca-texto verde. Irmãos, não entendia nada. Quando eu converti, que eu fui pegar aquela Bíblia, eu falei, meu Deus, eu li tanto a Bíblia e não entendia nada do que estava escrito ali. Mas a partir do momento que nós temos o Espírito de Deus, Ele te constrange, irmão. Você pode fazer uma coisa errada, Ele te constrange, vê uma angústia no seu peito, né, Simone? Vem aquela voz que fala, não é assim, não faz assim, e você fica angustiado, e você consegue não fazer, e consegue não ficar triste por não ter feito, mas consegue ter uma alegria que vem do alto, uma alegria diferenciada, porque o Espírito de Deus está em nós. E eu creio que aquela jovenzinha, nós vamos encontrar de novo, e eu creio que eu vou encontrar ela de maneira diferente, porque ela vai entender quem é o autor. E a janela da arca, a arca tinha uma janela que era voltada para cima, fala do que, irmãos? Da nossa dependência de Deus. Irmão, se a coisa não está dando certa, bota o seu joelho no chão, clame ao Senhor, ore ao Deus poderoso, que vai te ouvir dos céus. Não é nós que resolvemos determinadas coisas, existem situações que nós devemos fazer sim, mas existem outras que nós devemos clamar, buscar de Deus.
clamar a Ele, buscar na palavra. Olha, eu acho tremendo esse Deus. Eu estava triste essa semana, porque é muito ruim determinadas atitudes que às vezes nós tomamos que contrariam o Espírito de Deus. E isso me entristece. E de repente eu entro no Facebook para ver se tinha algum recado ali. E olho muito, vigio muita gente pelo Facebook, viu, irmãos? Tem hora que dá vontade, como diz a pastora Cássia, mandar uns recadinhos assim. Mas as meninas, mãe, para, só não tem nada com isso, deixa quieto, entendeu? Então entrei no Facebook, a pastora Enoide estava lá. Ela tinha posto um recado assim: psiu, ei, você que está do outro lado da telinha, eu li aquele recado, irmãos, foi escrito para mim. Aí eu liguei para ela na hora, falei: continua sendo profeta de Deus. E ontem eu estava em casa, anteontem, pensando: Deus, orando ao Senhor, eu quero uma resposta sua. De repente vem no meu celular uma mensagem que a Marison passou. E eu respondi para ela: se você soubesse o que está acontecendo, você não teria sido usada da maneira como Deus te usou para passar esse recado. Irmãos, olhar para a janela de cima faz diferença demais. Clamar e abrir a janela e olhar para o céu e clamar a esse Deus faz diferença, irmãos. Para de ficar falando as coisas de um para o outro. Para de perseguir, para de achar que as coisas estão ruins. É porque às vezes a sua janela que vai lá para cima está fechada. E eu e você somos a arca de Deus. Precisamos abrir a janela do céu e clamar a Ele, amém? Então nós precisamos, se a sua janelinha está fechada, abre ela nessa manhã, que você vai ter quem te ouve lá em cima, viu? E a diversidade dos ocupantes da arca. Eu fiquei pensando: Jesus, eu li um livro uma vez, o céu é para todos, irmão, quanto aceitar a Cristo. Não adianta você querer limitar o céu para você, não. Às vezes o defeito que você acha no outro é a qualidade que Deus permitiu para consertar o seu erro, entendeu? Eu não estou falando de defeito de adultério, de pecado, não, irmãos, é de caráter, viu? De atitudes. Às vezes aquela atitude daquela pessoa te agride, mas é Deus permitindo para consertar você também. Então a arca, eu li um livro uma vez, chama Crise de Integridade. E bem no início daquele livro, no prefáciozinho, aquele autor escreve assim: olha, se você pegou esse livro e vai ler, e não é um cristão, eu quero dizer para você, não se escandalize. A arca fede, mas é dentro dela que nós vamos para o céu. Entendeu, irmãos? Às vezes tem mau cheiro, às vezes tem tristeza, às vezes tem perseguição, às vezes tem desentendimento, às vezes tem injustiça, mas é dentro dessa arca que eu e você vamos subir. É dentro dela que nós vamos alcançar a nova Jerusalém, a Sião que Deus preparou para nós. Então, pare de julgar aqueles que estão dentro da arca. Se você não puder ajudar, se você não puder aconselhar, se você não puder pegar na mão e dizer: olha, caminha comigo, porque esse caminho aqui, ele é estreito, irmã. Ele é estreito, mas é nele que nós vamos passar. Ele tem espinho, irmã. Ele tem injustiça, ele tem perseguição, mas ele tem vitória, ele tem poder, ele tem força, ele tem cura. É nesse caminho. Se você puder fazer isso com alguém, faça. Se não puder, ore por ela então, mas não julga não, irmãos. Porque o julgamento é muito ruim, ele traz peso para você. Ele traz maldição para você também. Porque a gente não sabe em quem a gente toca. A gente não sabe o valor que a pessoa tem para o Senhor. E ali vocês sabem que Moisés soltou... já estou pondo Moisés na arca também, viu, gente? Ali Noé soltou um corvo. E eu falei: Jesus, eu vou estudar a diferença do corvo e da pomba. Eu quero saber por que ele soltou um corvo primeiro e por que depois 3 vezes ele soltou a pombinha. Ser pombinha não é fácil, né, irmão? Porque pombinha não tem fel, o único animalzinho que não tem fel, não amarga, é doce, é meigazinha. Você dá um alimento uma vez para a bichinha, ela volta de novo para alimentar, né? Ela volta para poder ter aquele sustento ali das suas mãos. O corvo não, o corvo é uma ave de rapina, ele come
coisa podre, alimento podre. Ele mora lá em cima, a pombinha não, ela vai no vale, ela alimenta de tudo ali, passa pelo vale, alimenta no vale, suporta ali. Então o corvo, ele é um animal que vive é como se fosse o urubu de carniça, né? Ele é de carnicento, por isso que ele foi e não voltou, né? Porque ele foi, com certeza avistou lá alguma carniçazinha. E é igual aquelas pessoas que vêm para a igreja pela primeira vez, recebe a bênção, é curada. Cuidado você ficar pedindo cura, porque você está trazendo aqui a primeira vez, vai dando a palavra, deixa sede, né? Deixa sede. Eu fui numa visita essa semana de uma senhora, e aí eu fui rapidinho. A pessoa me chamou, eu fui. Cheguei lá, eles serviram um lanchezinho e falaram, olha, eu vou só comer um pãozinho de queijo e vou embora. Não. Só lá na porta eu falei, olha, a gente tem que deixar sede. Então nós não podemos ser muito inconveniente. E eu fui ali, falei com aquela senhora, orei por ela, ela chorou muito, eu fui embora. E eu sei que o amor de Deus ficou naquele coração, porque depois houve um telefonema e eu fiquei sabendo. Então nós temos que deixar sede nas pessoas, né? O corvo não, ele foi, com certeza ali no dilúvio, isso é eu que estou falando, viu, irmãos? É a Marisete, né? A Bíblia não. Com certeza ali tinha corpos ali boiando, carniça, ele já começou a alimentar de alguma delas ali, sentiu satisfeito, não voltou para a arca, mas a pombinha não, a pombinha foi. Ela foi uma vez, voltou, foi de novo, e trouxe um raminho de oliveira, né, que fala da unção de Deus, né? O livro fala do óleo da unção. Então eu e você temos que ser como essa pomba. A gente vai, a igreja envia, você faz o trabalho, volta de novo, agradece, pega outro trabalho, a pastora fala, vai de novo, vai, pega, volta outra vez, porque isso fala o quê? De submissão e de obediência também. E ali a arca, vocês sabem que tinha 3 andares a arca, 3 andares. O primeiro andar estavam os animais, que fala da nossa natureza humana, carnal. Então, esses 3 andares, até o escritor aqui, o pastor Gesiel, né, que eu respeito, um profeta de Deus, um grande homem de Deus, ele fala da regeneração, da santificação e da glorificação. Mas eu coloquei outras 3 coisas, fala do jejum, porque o que quebra a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, irmãos? O jejum. Não é outra coisa a não ser o jejum. E o segundo andar estavam os alimentos. Fala do quê? Fala dos dependentes, só das coisas materiais. Existem pessoas que só pensam nas coisas materiais, que preocupam com o que vão comer amanhã, com o que vai vestir, que preocupam só em trabalhar. E aí, irmãos, Deus abre a porta, Ele trabalha tanto que esquece de vir para a igreja. Aí depois volta para a igreja. Vamos orar, pastor. Estou numa situação, ninguém me paga, todo mundo me devendo, está uma coisa lá. Mas por quê? Se ausentou da casa do Pai, deixou de ser arca. A arca, irmãos, ela leva. Isso significa para mim e para você. Esses 3 compartimentos falam do jejum, fala da oração. E o terceiro andar estava a família dele. A família fala da proteção de Deus pelo lar, fala da palavra de Deus. É a palavra que transforma a nossa vida. É o ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é criticar os pregadores que estão aqui, não. Não é analisar a retórica do pregador, não. Não é analisar a palavra, a colocação das palavras, não, irmãos. É absorver aquilo que é bom para você. O que não é, manda fora. O nosso pastor, há tempos atrás, onde nós congregávamos, falava, irmãos, come a carne, o peixe, joga o espinho fora. De alguma coisa tem proveito sim, por menos que você goste, por menos que você simpatize com o pregador que suba nesse púlpito, com o ministro de louvor que está aqui, ele tem algo. Se não for para você, ele tem para o que está no seu lado. Se não for para o que está do seu lado, ele tem para o que está lá atrás. Ele tem para alguém, porque essa casa é do Senhor. Ele que edificou esse altar, essa arca é dele. Sobe aqui quem o Senhor escolhe, irmãos. Não é nós que escolhemos. Tem sacerdote nessa casa, tem sacerdotisa nessa casa, tem um casal responsável. Eles oram, eles buscam de Deus, e nem tudo que eles fazem aqui tem que agradar a mim e a você.
Aquilo que não nos agrada é para tratar conosco mesmo, é para aprender que nós não somos nada. Quem é tudo é o Senhor. Então nós precisamos ter dentro da nossa casa esses andares de Deus, o jejum, a oração, a busca da palavra, a leitura da palavra. Quantas e quantas vezes você sentou com seus filhos essa semana, que sentou, que leu a palavra, que anunciou a palavra? Ô irmão, vocês querem me dizer, eu fico desconcertada quando eu chego numa roda, que a conversa é só coisas fúteis, é moda, é empregada, é carro, é não sei o quê, é cabelo, não fala do milagre de Deus, não fala de uma experiência com Deus, de uma vivência com Deus. Nós precisamos mudar isso, irmãos, porque quando nós mudarmos, a igreja vai mudar, a igreja vai ter milagre, a igreja vai ter conversão. Esses bancos aqui, nem na escola dominical, nem à noite, vão ficar mais vazios, porque eu e você vamos trazer para dentro da arca um povo diferente, um povo desconhecido, para comer aquilo que nós temos comido aqui dentro, amém? E aqui eu coloquei uma imagem da arca para nós sabermos a medida, o tamanho que era essa arca. E eu vi até uma foto que quem fez o desenho lá na internet colocou um Boeing, o maior Boeing em cima dela, não dá nem a metade. Então são 133 metros quadrados de comprimento, desculpa. De comprimento, viu? 133 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 de altura. Então, irmãos, sabe o que diz isso? Para mim, o que Deus falou comigo, a extensão do mundo, a extensão da terra, tem muita coisa para se fazer, tem muitas almas para ganhar, tem muitas vidas para trazer aos pés do Senhor. E muitas vezes eu e você queremos só ir no andar do alimento, ali o andar que tem alimento, come, mas não traz ninguém para dentro dessa arca para alimentar daquilo que nós temos alimentado. Mas que nesta manhã o Espírito de Deus venha constranger a minha vida, a sua vida, para trazer para o compartimento da família, que é a catedral da família, famílias que estão sofridas, famílias que estão perecendo, famílias que estão separando, famílias que não têm comunhão com Deus mais, trazer para esse andar de baixo, para que elas alcancem o andar de cima comigo e com você, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus nessa manhã e peça para Ele ensinar a mim e a você a trazer para dentro desse compartimento que o Senhor tem colocado você, que é essa arca de Deus, que você possa trazer vidas para aprender com você. Eu vou passar aqui essa parte aqui. Só esse desenho aqui eu vou deixar para vocês, para nós entendermos, porque quando fala que Noé esteve na arca, quando se fala do dilúvio, as pessoas falam, choveu quantos dias, irmãos, e quantas noites? Aí todo mundo pensa que Noé só ficou 40 dias e 40 noites dentro da arca. E aqui nós vamos ver que não foi assim. Olha aqui, eu vou olhar aqui e vocês vão acompanhando ali. Aqui foram 7 dias antes do dilúvio, ele entrou na arca, porque ele era obediente e sabia discernir a voz do Espírito, irmãos. Então, nós não temos que esperar o problema chegar para orar, não. Nós devemos orar para que o problema não chegue, porque quando ele chegar, você sabe que foi Deus que enviou, e Ele vai te dar força, porque no livro de Provérbios tem um versículo que me chama muita atenção. Fala assim, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós não podemos ser frouxos, e para não ser frouxo, nós precisamos estar ligados naquilo que Deus tem. Aí depois de 7 dias começou essa chuva, e daí Noé entrou na arca com a sua família, irmãos, e foi um ano dentro de todo esse período aqui. Começou a chover no 17º dia do 2º mês, ou seja, com 17 dias. E aí começou a vir já a chuva. Com 40 dias a chuva para, mas as águas não desceram. Ele ainda não pôde sair da arca. Aí depois disso, com 110 dias, as águas começaram a minguar. Ou seja, 5 meses ele já estava ali dentro. Irmão, você já pensou você dentro de um lugar que você não pode sair? Fedendo. Os animais defecavam ali dentro, irmãos.
todo tipo de animal. Nós temos todo tipo de gente aqui também, irmãos, né? E aqui é uma UTI, Uns estão na enfermaria, outros estão no pronto-socorro para ser atendido, outros já estão no apartamento, outros ainda estão na UTI, por aí vai. E nós temos que suportar, porque é aqui que nós vamos para o céu, irmãos. Pode até feder a arca, mas é aqui que nós vamos para o céu. E aí, depois de tudo isso, a arca para no Monte Ararat. E ali as águas começam a baixar. E aparecem os picos dos montes com 74 dias, 5 meses e 74 dias. E daí, depois disso, mais 40 dias, Noé abre a janela e solta o corvo. E depois solta a pomba por 3 vezes. Aí, depois de 50 dias que ele abriu, o que aconteceu? Noé remove a cobertura da arca. E Noé sai da arca depois com 56 dias. Então, essa somatória de todos esses dias, irmãos, dá exatamente 377 dias que esse teólogo diz. Outros dizem 365 dias. Mas eu não vou brigar por isso e nem vou discutir por isso. Sabe por quê? Porque nós... isso aqui eu quero mostrar para vocês. Porque nós sabemos o Deus que servimos, não interessa o dia, o interessa é a minha santidade, o interessa é o propósito que eu tenho com Deus, o que interessa é que eu estou no alvo, vou prosseguir e vou chegar onde Deus quer. E aqui está uma foto de uma visão de satélite do Monte Ararat, mostrando um objeto de 150 metros que pode ser a arca. Então, lá do alto, eles fotografaram com satélite, tem um estudo sobre isso aí. E o Monte Ararat, eu deixei também para vocês saberem aonde que localiza entre o Irã e a Armênia. Ele possui 5.137 metros de altitude. Sabe o que diz isso, irmãos? A águia voa nas maiores alturas. Eu e você somos águias. Pode vir o problema que for, que Deus nos colocará juntamente com Ele nas alturas, se nós suportarmos. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar por aqui. Eu quero deixar essa imagem, quero que você observe o tipo de exemplo que você tem sido para o seu filho, o tipo de exemplo que você tem sido no seu trabalho, que tipo de exemplo você tem sido, por onde você tem andado. Eu gostaria que todos se colocassem de pé, a não ser aqueles que não têm condição de estar de pé, eu respeito. Mas aqueles que podem fazer, eu gostaria que você ficasse de pé agora. E eu gostaria de fazer uma oração por você e por mim. Eu quero que você comece a examinar os compartimentos da sua arca. Ali na arca tinha esses 3 andares, irmãos. Mas tinha vários compartimentos. Tinha vários lugares ali para se guardar as coisas. Eu gostaria que você fosse no compartimento do seu coração nesta manhã e deixasse o Espírito de Deus te mostrar aonde é que você precisa ter um novo propósito, aonde é que você precisa ter uma nova aliança, em que lugar é que você precisa ter um concerto nessa manhã com Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que você examine agora os compartimentos da sua casa. Entre agora na sala, entre no quarto do seu filho. Vê quantas vezes você entrou essa semana para orar pelo seu filho, mesmo ele estando na cama dele. Entre ali agora na sala de jantar. Tem quanto tempo que você não almoça na sua casa? Veja você ali naquela mesa, a sua família sentada, faltando você numa daquelas cadeiras. Ausente todos os almoços, porque afirma o emprego, não dá tempo. Se organize, irmão. Priorize isso. Entre no quarto onde você e sua esposa dormem. Ou entra no quarto aonde você dorme. E vê que tipo de oração você tem feito ali. Entra na despensa da sua alma agora. E veja o que é que você tem semeado no reino do Espírito. Que tipo de pessoa você tem sido diante do Senhor. Que tipo de profeta, que tipo de homem, que tipo de mulher de Deus que você tem sido.
Quantas vezes essa semana você entrou junto com seu filho na sua casa, deu-lhe um abraço, olhou nos olhos dele e disse: filho, eu te amo, você é importante para mim, você faz parte da minha vida, você faz parte da história de sucesso da minha vida, você é a alegria da minha casa, filho. Quantas vezes você liberou uma palavra de vitória e de bênção sobre o coração daqueles que rodeiam você, daqueles que faz parte da sua vida? Eu quero orar agora e quero que você comece a sua oração. E arrependa-se diante de Deus. Porque nós precisamos ter uma geração curada, irmãos. Filhos que sentem amados por nós. Sogras que admiram noras. Noras que admiram a sua sogra, que amam as suas sogras. Cunhadas que combinam, cunhadas que são parceiras, que admiram a outra, que têm comunhão, que participam das suas coisas, que oram juntas. Filhos, irmãos que precisam orar junto. Você que tem irmão aqui, você que é filho, são 3, 2 na casa. Quantos dias do mês você pegou o seu irmão, a sua irmã, foi para dentro do seu quarto, orou por ele, orou pela sua mãe, orou pelo seu pai? Enche esse compartimento da sua vida nessa manhã, irmão. Pai, no nome de Jesus, nós estudamos nesta manhã, Senhor Deus, sobre a arca, sobre o homem que veio o dilúvio vir sobre a terra, viu a terra ser destruída, viu o povo ir embora, e apenas ele e a sua família, Senhor, entrou naquela arca. Jesus, nós temos uma família, nós temos parentes, nós temos amigos. Nos ajuda, Senhor, a esvaziar o compartimento da nossa carne nesta manhã e encher do Teu Espírito, Senhor Deus, para que nós possamos receber do Senhor o melhor, possamos reconhecer do Senhor o melhor e possamos dar o melhor para as pessoas que necessitam de nós. Deus, nesta manhã eu quero abençoar a minha casa, quero abençoar a minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, a vida do meu neto, do meu genro, da minha nora, Senhor meu Deus, a vida, Senhor, da minha sogra, dos meus pais, do meu sogro, que já foi. Eu só quero te agradecer por tudo que ele foi por nós, por tudo que ele deixou para nós, por tudo que ele fez por nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Espírito, vem sobre nós nesta manhã, que nós aprendamos a abrir a janela que dá acesso ao céu, Senhor, e possamos deixar as nossas orações subir ao trono do Senhor e alcançar a graça do Senhor. Deus, abençoa a tua casa, a tua igreja, o teu povo na terra, Pai querido, e que nós possamos verdadeiramente ser uma arca com vários compartimentos, porque os compartimentos falam dos dons do Senhor, que nós venhamos ter amor, paz, longanimidade, os frutos do teu Espírito, Senhor, porque através deles nós vamos ter os dons que o Senhor tem para nós. Espírito de Deus, tenha liberdade em nós nesta manhã. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, levanta-nos como uma arca, Senhor, de cipestre, uma madeira, Deus, que não apodrece. Ensina-nos a betumar a nossa casa com o verdadeiro óleo da unção, a cobrir as brechas coração, Senhor meu Deus, e a testemunhar dentro e fora da nossa casa, Pai, para que as pessoas tenham orgulho e prazer em nos seguir e vir à tua casa. Obrigada por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de ocupar esse púlpito e falar do teu amor. Cobre-nos com teu sangue, livra-nos do mal, eu te peço. Dê-nos a tua vitória, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás.